Seja bem aceita as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e desejar também, uma boa tarde. Hoje é 6 de novembro de 2019. O ano está terminando, praticamente, e falta um mês e pouco para o ano terminar. E a minha vinda hoje aqui é para a gente estudar a Bíblia. Isso mesmo, estudar a palavra de Deus, Tema muito bom, muito palpitante. Eu convido a todos vocês, junto comigo, a gente estudar a poderosa palavra de Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de estudar, porque eu sei que tem gente que não tem tempo de ler a Bíblia, de estudá-la. E isso que a gente faz é um canal para que você, nos acompanhe através da internet, do Facebook, para que você possa ter a oportunidade, de aprender a poderosa palavra de Deus. Amém? Presbítero Marcos, meu nome é Marcos Alves da Silva, conhecido como Presbítero Marcos, sou presbítero da Igreja Batista Renovada, Ministério Resgate, que tenho como o meu líder, o pastor Tom Jones, e junto, tanto eu como ele, a gente tem tido esse compromisso de estudar a poderosa palavra de Deus. E a gente está estudando bibliologia. E hoje a gente vai estudar sobre a Bíblia, a unidade da Bíblia, é um milagre, isso mesmo. Talvez você não imagine, você não tenha ideia, você carrega esse livro tão precioso, tão maravilhoso em suas mãos, mas você não sabe. Se você sabe, você vai saber mais ainda. E se você não sabe, você vai aprender a importância da gente estudar esse livro sagrado, um livro que ele sempre é atual, Ele sempre é atual, a Bíblia. Ela nunca fica um livro velho. O tempo pode dizer que ela é um livro velho, mas as suas palavras, elas se tornam atuais. Então é muito importante a gente entender isso, a importância de estudá-la, compreendê-la, porque a gente, quanto mais aprende a estudar a palavra de Deus, mais a gente aprende a ser mais um servo obediente, a gente aprende mais a ter intimidade com o nosso Deus, a gente aprende a como lhe servir melhor, Então esse é o papel da gente estudar a Bíblia. Não querer ser mais do que ninguém, não querer ser mais sábio, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o caminho que nos conduza a Deus, para que a gente possa ter um amadurecimento. Amém? Então, a gente hoje vai falar sobre a unidade da Bíblia. Ela é um milagre. Por que, irmão? Ela é um milagre. A unidade da Bíblia só pode ser explicada como um milagre. E a gente vai dizer por quê. Há nela, pelo menos, 66 livros escritos
por cerca de 40 autores, cobrindo um período de 16 séculos, ou pelo menos 1.600 anos. Esses homens tinham diferentes atividades e escreveram sobre diferentes situações. Na maior parte dos casos, não se conheceram e nada sabia sobre o que já havia sido escrito pelo outro. Olha que coisa interessante. Esses homens, é por isso que a Bíblia diz que é um milagre, né? Porque foram homens que viviam em regiões diferentes uma da outra. Esses homens, muitos não se conheciam. Alguns chegavam até a morar no interior. E foi esses homens que Deus soberanamente escolheu para escrever a Bíblia. Os escritores foram homens de atividades da vida humana, né? Daí a gente pode ver esses 40 autores, alguns deles, como Moisés, por exemplo. Moisés, como você sabe, ele foi príncipe e, ao mesmo tempo, legislador e general. Se você não sabia, fique sabendo. Você sabe que Moisés, quando houve aquela perseguição, que Faraó soube, né, que a nação de Israel estava crescendo, a população estava crescendo de uma maneira que iria ficar maior do que os egípcios, lá no Egito, quando a descida é com Jacó, quando desceram 70 almas, e ali eles foram se multiplicando, e daqui a pouco, uma nação dentro de outra nação, estava a nação de Israel ficando muito maior. Então o diabo, ele, furioso, ele dá uma estratégia a Faraó. Faraó, com medo que a sua nação pudesse ficar sufocada com o crescimento dos egípcios, aliás, do povo de Israel. Então ele manda matar, jogar no rio Nilo todos os meninos de 2 anos abaixo, né, para que só nascesse menina. Só que as mulheres hebreias, porque a palavra hebreu é porque é dado esse título a glória, é dado esse título porque eles estão fora de Jerusalém, é por isso que eles são chamados de hebreus, né? Então, quem não sabia, fique sabendo, eles são chamados de hebreu por isso, porque é como se ele fosse chamado de um tipo de nação fora da sua nação, e era chamada de os judeus, né? No caso de hebreus. Então, as mulheres hebreias, elas eram tão férteis que quando os soldados, ou as mulheres que foram orientadas a pegar os meninos, que elas iam chegar lá perto, as mulheres já tinham tido os meninos. E elas chegavam lá e Faraó revoltado, ele dizia, não, é porque elas são muito férteis, quando a gente chegar lá, o menino já tem nascido. E daí nasce Moisés. Quando Moisés tem pelo menos 3 meses, não podia mais esconder, aí a mãe de Moisés, com medo que ele fosse pego, pega ele e coloca dentro de um cesto de junco e coloca na beira do rio. Ele não coloca no rio, como muitos pregadores dizem, na beira do rio. Eu já vi algumas pessoas dizer que, e até citam até ali algumas, né, faz até ali algumas colocações um pouco meio esquisitas, né, que diz que Deus deu livramento, os crocodilos metiam os dedos, eu não sei de onde é que foram surgir isso, metiam os dedos no cesto,
né, naquela arca pequenininha, que não diz isso o texto, diz que foi colocado na beira do rio Nilo, e quando a filha de Faraó, ela vai passando por ali, ela vê aquela arcazinha pequena e encontra ali um menino dentro daquela arca. Ela pega o menino e leva e fala com a irmã de Moisés, que estava acompanhando o processo da arca diante da beira do rio. Aí Deus, como sabe trabalhar, aí essa menina se apresenta, aí ela diz assim: olha, é um Hebreus, eu vou criar ele. Você sabe se tem alguma hebreia que pode ficar com ele, tomando conta dele? Aí a irmã de Moisés, eu sei quem é, aí vai chamar a própria mãe, veja só, como Deus sabe trabalhar, né? A própria mãe Joquebede, e ali ela cria o seu próprio filho. Só que Moisés foi criado no egípcio, Moisés fez faculdade, Moisés foi criado dentro, né, da casa de Faraó. E ali Moisés foi tratado como um príncipe. É por isso que a gente diz que ele era príncipe. Moisés também, ele foi um legislador. Por quê? Porque ele recebeu a lei de Deus. A lei de Deus deu a lei a ele. E dentro da lei que foi colocada a ele, ele começou a legislar ali as leis. Havia as leis civis, havia as leis agrárias e havia leis cerimoniais. Então, ele legislou, certo, para aquela nação quando sai ali do Egito. E também general, por quê? Porque dentro da liderança, dentro ali do corpo militar dali da nação de Israel, ele é quem estava na frente preparando o povo para a batalha. Então Moisés, ele foi príncipe, ele foi general e ele foi também, né, um legislador. E a gente continua, né, nessa mesma aventura, né, vendo também que outros surgiram, como além de Moisés, Josué, que foi um líder militar, que sucedeu Moisés. Depois da morte, Deus já tinha dito a ele, a Moisés, que preparasse Josué, para que quando Moisés morresse, Josué é quem iria levar o povo para a terra prometida, é quem iria substituir a Moisés. E Josué era um homem fiel a seu líder, era um homem obediente, né? E Deus já tinha feito uma promessa. Você pode ver muito isso no capítulo 32 e 31 do livro de Deuteronômio, né? Quando Deus faz essa promessa a Josué, aliás, a Moisés, para que Josué fosse ungido por Moisés quando ele passasse, e quem ia levar o povo era Josué. E Josué, ele era um líder militar, né? Ele, depois que Moisés morre, ele tem a incumbência de levar o povo, preparar o povo para entrar na terra prometida. Houve guerras, como a gente sabe, principalmente com aquela famosa, duas coisas que a gente encontra muito famoso no livro de Josué, né? Quando o sol para e quando as muralhas de Jericó caem. Também a gente encontra, né, a Raabe, também, que é no livro de Josué, a prostituta, né? Quando ele manda 2 espias olhar a cidade lá de Jericó, observar, né, como é que era a situação lá. E também tem isso, e os 2 espias, né, conversando com Raabe, diz a ela que o que dependia dela era se ela colocasse uma fita vermelha de escarlate pendurada sobre a janela, para que quando o povo fosse entrar em Jericó, a família dela fosse salva, porque ela pediu para que fosse salva. Ela pediu, né? Isso era uma forma, pastor. Isso era uma forma dela dizer assim: eu quero também servir esse Deus de vocês. Eu quero também. Eu sei que esse Deus
Ele é o Deus verdadeiro, não é? Ela demonstra fé também através desse ato, Raabe. E depois de Josué, que ele é o próprio escritor do seu livro, né, que foi um grande comandante, a gente vai ver também Davi e Salomão, né, que eles foram reis, tanto Davi como Salomão. E a gente sabe que também que antes de Davi houve Saul, mas Saul não escreveu livro nenhum. A gente está falando aqui da unidade da Bíblia, dos homens que escreveram os livros bíblicos, ok? Então aqui a gente já, pelo menos já deu aqui a característica, pelo menos de alguns, como Moisés, que foi príncipe, legislador e general, Josué, que foi um comandante, podemos dizer também um general também. E agora Davi e Salomão. Salomão pelo menos escreveu o livro de Provérbios, e 3.000 provérbios Salomão escreveu. Salomão escreveu também Eclesiastes, e escreveu também Cantares, né, que é aderido ao seu nome, Cantares de Salomão. Então, Provérbios, Cantares e Eclesiastes é aderido a Salomão. E Davi escreveu alguns salmos, não foi todos. A gente sabe que existe 150 salmos, mas pelo menos Davi escreveu uns 70 salmos em diante. E também, né, salmos são hinos, né, como a gente sabe, são hinos, são saltérios, né, que eram cantados, eram hinos que eram cantados pós-exílios, né? O povo, quando saíram do exílio, o povo cantavam esses hinos quando iam, principalmente para a festividade. Havia pelo menos 3 festas em Jerusalém na época: as festas dos tabernáculos, a festa da cabana, a Páscoa, né, que se comemorava, e tem a outra agora que me saiu da mente, mas pelo menos de Pentecostes. Então era essas 3 Páscoas, aliás, essas 3 festas que se comemoravam: a do tabernáculo, a Páscoa e a de Pentecostes, que era comemorar 50 dias depois da Páscoa. Então Davi e Salomão também foram escritores, escreveram esses livros. Aí depois vem os profetas, né? Que também Davi foi um poeta. Aí agora vem Isaías, que era um estadista. Também vem o profeta Daniel, né, que era um chefe de estado. Aí agora vem Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Veja que esses homens, eles não se conheciam. Moisés não conhecia Davi. Salomão não conhecia Josué, porque foram tempos diferentes um do outro. Mas se você observar, o conteúdo é o mesmo, a palavra ela é a mesma, ela não sai de cena, ela não sai do ritmo. Deus usa cada autor de acordo no seu tempo, da sua época, e ali Deus cria ali uma unidade. Tem mais: Pedro, Tiago e João, eles foram pescadores e escreveram, né, algumas epístolas do Novo Testamento. Aí você também vai encontrar Zacarias, Jeremias, que eram sacerdotes e profetas. Aí você vai ver Amós, era um homem do campo, cuidava de gado. Diz a história que Amós tomava conta de boi, numa fazenda, num lugar tão distante.
E é esse homem que Deus pega ele, e ali Deus escolhe para que ele escrevesse um livro, o livro de Amós. Então você começa a ver que a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia, ela é um livro divino. E esses autores, por incrível que pareça, deles não terem se conhecido e escreverem em épocas diferentes, em línguas diferentes, mas mesmo assim, a palavra, ela contém uma unidade. Ela contém aquela unidade. Deus guiando a história, Deus guiando aquilo que ele falava através dos seus profetas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um milagre. Nenhum livro você vai encontrar assim. Só a Bíblia, que é a palavra de Deus, é quem proporciona essas coisas maravilhosas para nós. Ainda falando sobre os seus autores, né? Mateus, ele era um funcionário público, né? Era cobrador de imposto, vivia extorquindo, tirando dinheiro da sua nação para entregar aos romanos. E no dia que ele se encontra com Jesus, a sua vida muda. E aí agora ele passa a servir a Jesus. E ele escreve o livro que tem o seu próprio nome, o livro de Mateus, que era um publicano, que era um cobrador de imposto, que naquela época a sociedade tinha como pecador pessoas afastadas da sociedade. O apóstolo Paulo, que era um homem que era teólogo, era erudito. Paulo, ele, pelo menos, uma boa parte do Novo Testamento, vamos dizer um terço do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Porque 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento foi Paulo. Porque Paulo escreveu pelo 13 cartas. E há quem diga que Hebreus, quem escreveu foi ele. Ou seja, quase a metade do Novo Testamento, quem escreve é Paulo. E Paulo era um teólogo. Há pessoas que criticam quem estuda a teologia, que não sabe nem o que está falando. Deveria pelo menos entender o que é uma teologia para depois falar, mas tem pessoas que não conhecem o assunto, aí começa a criticar, começa a falar de coisas que não sabe. O próprio apóstolo Paulo, ele era um teólogo, ele estudava teologia, não como a de hoje, mas muitas teologias que a gente estuda, vêm do ensinamento do apóstolo Paulo, porque uma boa parte do Novo Testamento está nas suas cartas, como base. Por exemplo, o livro de Romano, mesmo que é um livro didático, que é um livro que tem ensinamentos muito bons, do capítulo 1 até o capítulo 11, são assuntos didáticos, são ensinamentos para o aprendizado nosso, para o nosso aprendizado. Então, ele era um homem ele era teólogo, ele era um estudioso da palavra de Deus. Então, ele, além dele ser teólogo, né, além dele escrever uma boa parte do Novo Testamento, né, e assim por diante. Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens, sob tantos estilos diferentes, verificamos que eles
se completam tratando de um só assunto. O produto da pena de cada um deles não gerou muitos livros, mas um só livro poderoso e coerente. Qual é o livro que tem tantos autores, mas que não gira em torno de nenhuma polêmica? A Bíblia, não existe polêmica entre a Bíblia. Ela se completa, ela se interpreta, Pedro vai dizer isso, que nenhuma profecia, ela é de particular interpretação. Ela se interpreta. Então, esses homens, cada um que pegou na sua pena, ou assim como lhe achava, e ali cada um escreveu sobre um livro que assim Deus lhe guiava, porque a palavra de Deus, ela é inspirada. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Então Deus estava no comando, Deus estava ali na orientação a cada autor. A Bíblia, ela tem a participação, ela é divina, mas ela tem a participação humana, porque foram homens que foram usados por Deus para escrever esse livro tão magnífico, que não existe outro livro feito a palavra de Deus. Então pelo menos a gente já falou aqui sobre a perfeita harmonia, né, da unidade da Bíblia. Isso é maravilhoso, irmão, porque houve muita situação para que a Bíblia, ela não chegasse em nossas mãos como nós temos hoje. Muitos documentos foram destruídos. Havia ladrões de túmulos que roubavam os documentos. Há quem diga que Nero, quando tocou fogo em Roma, mandou pegar uma boa parte dos documentos e queimar. Então, houve muita dificuldade de se ajuntar esses materiais para que a Bíblia tivesse a sua unidade, para que a Bíblia tivesse a sua unidade como nós temos hoje, né? Isso é maravilhoso, irmão. Quando a gente começa a ler e estudar a Bíblia, a gente vai vendo, né? A gente vai vendo os temas, como ela se completa. Às vezes você vê uma passagem num canto e você tem dificuldade, mas quando você vai buscar o assunto em outro livro, ele interpreta para você. Então, pelo menos aqui está a unidade da Bíblia, de homens que foram chamados por Deus para escrever esse livro. Não livros, mas esse livro. Muitos escreveram livro, mas se tornou a palavra de Deus, que é a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode dar uma glória aí? Aleluia. Dê, porque nós devemos louvar a Deus por esse livro. E é um livro atual. A Bíblia tem um tema. E o tema central da Bíblia só é um. De Gênesis ao Apocalipse. E irmão, qual é? Eu vou lhe dizer. Louvado seja o
o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. É para tomar, né? Não? Oh, glória a Deus. A Bíblia tem um tema. Tem um único tema central. O tema central da Bíblia, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Porque vejamos, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia, ela se concentra em Cristo. No livro, o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declara em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 27, e o capítulo e o verso 44, e também no Evangelho de João, no capítulo 39, aliás, capítulo 5, verso 39, né? Eu vou ler esse texto, eu faço questão de ler esse texto. Glória, estou com a Bíblia aqui aberta, Lucas, capítulo 24, e o versículo 27 e o 44. Glória a Deus. Que diz assim. Se você tiver uma Bíblia de mão, abra, viu? Abra e vamos estudar a Bíblia, porque aqui a gente está usando a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos estudando bibliologia. Então, Lucas 24, e o versículo 27 vai dizer assim: glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Perceba que Jesus está falando aqui aquilo que as Escrituras no Antigo Testamento já falavam a respeito dele. Porque ele vai dizer, começando por Moisés, todos os profetas explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E Lucas, também no capítulo 24, e o versículo 44, vai dizer assim. Vai dizer assim: e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aleluia. Na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Veja que as Escrituras, ela apontava e aponta para Cristo. Isso lá no Antigo Testamento. É por isso que o Cristo, ele é o tema central das Escrituras. Porque esse versículo e o que a gente acabou de ler, ele vem colaborar com aquilo que a gente está falando. Porque o próprio escritor Lucas, ele vai dizer, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, olha aí, está vendo? De mim, estava escrito. Na lei, que livro é a lei? Vocês sabem qual é o livro da lei? São o Pentateuco também, que é chamado, que a Septuaginta foi quem colocou esse nome. Na verdade, alguns nomes que nós temos na nossa tradução, ou nós temos aí na
tradução, né, ou tradição, que assim nós conhecemos, veio da Septuaginta. Porque existe, por exemplo, existem alguns nomes que, alguns livros que estão na lei que não constam no original. Como Levítico mesmo, que lá não é Levítico, é outro nome. Que no hebraico é outro nome. Mas está lá como Levítico. E outros nomes também. Mas por quê? Porque a Septuaginta traduziu assim. Então, o livro da lei era quem? Que a gente chama livro da lei, ou também o Pentateuco, que a gente chama que é os 5 livros que Moisés escreveu, que é Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Lá no livro do Gênesis, pelo menos, vai fazer uma referência ao próprio Cristo quando a mulher pecou. Lá no capítulo 13, o verso 15 do Gênesis, vai dizer que, quando a mulher pecou, que da tua descendência nasceria, da tua semente nasceria, certo? Aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. E essa profecia aí está se referindo a Cristo. Veja quanto tempo se passou para que se cumprisse a vinda de Cristo. Então, quando Jesus diz isso, Jesus está falando que na lei de Moisés já se profetizava a sua vinda. Em Deuteronômio, capítulo 20, se eu não estou enganado, parece que é no capítulo 20, versículo 3, há uma profecia sobre um profeta que veria. Eu vou ver aqui se eu encontro esse texto. Deuteronômio, capítulo 20, verso 3. E eu vou lhe dizer aonde se cumpre esse texto, para que você possa ter ideia. Deixa eu ver se esse versículo aqui, capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20. Deixa eu ver. Diz-lhe, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizareis diante dele. Não, não é esse versículo não. Que fala que, louvado seja Deus, viria dele um profeta. Deixa eu ver se é o capítulo 18. Aleluia. Eu marquei? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Prepara-te os caminhos e o temor da tua terra, que te farás possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3 e será. Eu não achei o versículo, que eu não vi falar nem disso, né? Eu estou apenas colocando esse assunto, porque o próprio Jesus disse que a lei fala sobre 18, né? O pastor aqui. 18 qual, pastor? Deixa eu ver se é o verso 3. Deixa eu ver. Capítulo 15, né? Deixa eu ver aqui.
o Senhor teu Deus te despertará. Aí, pronto, aqui. O pastor encontrou para mim. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Veja só. Aí onde é que você vai encontrar Jesus sendo chamado de profeta? Aonde? Eu vou dar aqui um palito de fósforo para quem me responder. No Evangelho de João, quando ele conversa com aquela mulher samaritana, quando ele diz assim, vai chamar o teu marido? Aí ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem. Tivesse 5, e o que tu estás não é teu marido. Ela disse, vejo que tu és profeta. Olha aí se cumprindo aquilo que Deuteronômio 18:15 tinha falado. Porque Jesus, ele era profeta, mas as Escrituras já tinham profetizado sobre isso. É interessante, né? Como as Escrituras, elas se encaixam, elas se interpretam, né? Eu usei esse texto, né? Só para a gente ver como a palavra de Deus ela é certeira, ela não erra. Aí continuando, no próprio capítulo 24, e o verso 44, né, que ele vai dizer, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E os salmos é o que mais fala a respeito de Jesus. Por exemplo, o próprio Davi, ele escrevendo, eu não sei se é o Salmo 22, ele vai falar sobre dizer, aquele que come comigo, que põe a mão no pão, esse há de me trair. Davi, ele está cantando, Davi, ele está ali compondo, ele compôs um hino. Mas você percebe que já uma profecia porque os salmos, eles foram escritos há 900 anos atrás. Há 900 anos atrás. Imagina uma profecia há quase 1000 anos atrás, dizendo que Jesus ia ser traído. E ele foi ou não foi? Traído. Os profetas também, eles falaram a respeito, né, desse homem. Quem é que não lembra? Diz o texto áureo, né, do profeta Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, esse texto, né? O texto áureo de Isaías. Fala também que da virgem nasceria, né, um filho. Isso tudo é aplicado a Maria. Então, os profetas, quem é que não lembra de Miqueias, que fala que ele ia nascer na cidade de Belém de Judá. E Jesus nasceu aonde? Em Belém de Judá. Cidade de Davi. Então, irmão, aqui está, né, o comecinho do tema central da Bíblia. Veja que eu estou usando a Bíblia. A Bíblia, ela não erra.
João, o Evangelho de João, no capítulo 5, e o verso 9, 39, que diz, vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E é interessante que a palavra aqui, no grego examinar, ela tem a ideia de ereunon, que significa procurar, assim como um cão de caça procura o cheiro do rastro. Literalmente quer dizer que vocês examinaram as Escrituras porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Então, aqui João vai falar que examinai as Escrituras. Então aqui já, logo no começo, a gente percebe a unidade e também o tema central. A gente podia ler também Atos, capítulo 3, verso 18, e Atos 10, 43. Eu vou ler aqui Atos 3, 18, que também vai falar sobre o tema central das Escrituras, que é o próprio Cristo. E o verso 18 vai dizer assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Olha que coisa maravilhosa. Na boca dos seus profetas, Cristo havia de padecer. Então, esse tema, aqui logo no começo, vai nos mostrar, né, que ele declara em Lucas 24, 27, 44 e 5:39, Atos. Faltou eu ler Atos 10, 43. Eu vou ler Atos 10, 43. Aqui, que vai dizer também aquilo que eu estou falando. Atos 10, 43. Que diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecadores pelo seu nome. Então, glória a Deus. Considerando Cristo como tema central da Bíblia, os 66 livros apontam para ele. Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Levítico capítulo 4, dos versos 14 ao 21. Em Número, é a rocha ferida. Capítulo 20, a partir do verso 7 ao 13. Deuteronômio, ele é o profeta. É aquele verso que eu estava procurando, que vai falar de profeta. Em Reis, em Ruth, aliás, pulei aqui. E Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor. Capítulo 5,
verso 14. E Juízes é o libertador. Em Ruth é o parente divino. Ruth 3,12. Em Reis e Crônicas é o rei prometido. Primeiro Reis, capítulo 4, verso 34. No livro de Esté, é interessante, eu acho, Deus ele é fantástico. Porque no livro de Esté e no livro de Ruth, são os dois livros que não falam no nome de Deus. Mas nos bastidores, a gente vê a mão de Deus ali, trabalhando. Porque Deus, para ele fazer algo, não precisa Deus fazer feito as divindades pagãs se fazia, né? Para se mostrar. Deus mesmo nos bastidores da nossa vida, Deus trabalha, né? E ele é tão soberano, ele é tão humilde e tão soberano, que muitas das vezes, ele para nos abençoar, ele prefere nos engrandecer para que a gente fique olhado, e muitas vezes ele sai de cena. Você não percebe aqui um texto que fala no livro de Esté sobre Deus, mas dentro dos bastidores, quem está comandando a história é ele, né? Até parece que ele está no anonimato. Ele está no anonimato, mas ele está trabalhando, ou seja, ele é tão soberano que ele, dentro da sua soberania, ele se torna tão humilde que ele prefere engrandecer a gente, e muitas vezes ele não aparece na história. Porque no livro de Esté, pelo menos, você não vê falar em Deus. Mas você vai ver a mão dele movendo toda a situação, no controle de todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E Jó, ele é o nosso Redentor. No livro de Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Provérbios capítulo 8, verso 22 ao 36. E Salmo 46, 1 em diante. Em Cantares, ele é o nosso amado. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Capítulo 12, verso 10. Em Mateus, profeta e o Messias prometido. Capítulo 2, verso 6. No Evangelho de João, ele é o Salvador do mundo. No livro de Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo ressurreto. Capítulo 2, verso 24. E na Epístola de Efésios, ele é, no capítulo 4, verso 14, ele é o cabeça da igreja. E no Apocalipse 22, 13, ele é o Alfa e o Ômega. Aleluia. Então aqui a gente trouxe dois temas muito importantes para a sua meditação e o seu aprendizado. A unidade da Bíblia, ela é um milagre. E o tema central dela é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês. Nós vamos continuar trazendo mais estudos, bibliologia, para o aprendizado de todos vocês. Amém? Inscreva-nos para nós, né,
e compartilha também aí e nos ajuda, né? Divulgue esse programa, divulgue aí, né? Para que outros seja alcançado também e possa também aprender, para que possa ser instruído diante da palavra de Deus. Amém? Um forte abraço para todos vocês. Se Deus assim permitir, a gente vai estar novamente aqui em outras oportunidades para estudar a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar por aqueles que estiveram até agora comigo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo que o Senhor nos deu condição de poder aprender a tua palavra nessa tarde. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que vão compartilhar, aqueles que vão ler, estudar, a Deus, aqueles que estiveram conosco até esse momento. Dá um final de tarde abençoada, Senhor, e um começo de noite abençoado. Deus, estenda a tua mão sobre cada família, cada telespectador, aonde ele estiver acompanhando esse estudo, que o Senhor vá ao encontro dele, de sua família, e lhe traga uma vitória. Ó Deus, e é isso que eu oro e te agradeço, Senhor, por todas essas bênçãos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina hoje para todo sempre. Amém, amém e amém.